Parecia que o jardim de infância número 12 da cidade de Quinry ficava no fim do mundo, especialmente quando eu caminhava até lá às 7 da manhã, com as casas ainda sonolentas ao redor e os raros postes de luz refletindo nas poças d'água. Durante 5 anos seguidos, esse foi o meu destino diário, uma pasta com planos de aula apertada contra o peito e um sorriso para as senhoras que passavam apressadas, rumo à padaria pela manhã. Ser educadora infantil não é uma profissão que enriquece. 22.000 rublos por mês, hoje em dia, não chegam nem perto de ser suficientes. Mas quando 20 pares de mãozinhas se estendem em sua direção pedindo ajuda, quando você vê nos olhos das crianças uma confiança sem limites, isso não tem preço. Talvez tenha sido só por esses momentos que eu acordava todos os dias às 5:30 da manhã, sem reclamar. Nosso apartamento de 2 cômodos já pedia socorro havia tempo. O papel de parede com florzinhas desbotadas, o linóleo da cozinha rachado e o sofá velho que rangia a cada movimento, como se contasse histórias de anos passados. Minha mãe trabalhava como enfermeira no hospital da região, pegando plantões noturnos sempre que possível para nos sustentar depois que meu pai faleceu. Ele se foi de repente, aos 42 anos, vítima de um infarto. Lembro de cada detalhe daquele dia, a chuva batendo na janela, o toque estridente do telefone e o olhar parado de minha mãe, como se o tempo tivesse congelado. Eu tinha 16 anos e de uma hora para outra tive que crescer. Parei de pedir vestidos novos, aprendi a fazer o bora exatamente como ele ensinou, e mesmo quando a vida pesava, chorava só quando ninguém via. Ania, você é meu esteio, minha mãe costumava dizer, olhando com orgulho para meu diploma do ensino médio com honras ao mérito e depois, para o certificado do curso de pedagogia. Foi nesse período que Viktor Petrovich entrou em nossas vidas. Baixo, de constituição robusta com as mãos grandes de mecânico, ele parecia um homem tranquilo. No começo, tudo corria bem. Ele contava longas histórias sobre o trabalho na fábrica, consertou a torneira que pingava, trocou a janela quebrada do meu quarto. Minha mãe até parecia mais jovem, passou a se arrumar, a pintar os cabelos. Mas as coisas mudaram cerca de 1 ano atrás. Viktor começou a chegar mais tarde em casa, e o cheiro de álcool em sua roupa, que antes era raro, tornou-se frequente. Minha mãe fingia não notar, e eu me calava com medo de magoá-la ainda mais, já que ela mal tinha forças depois das intermináveis jornadas de trabalho. No jardim de infância eu encontrava refúgio. Minhas 24 crianças da turma intermediária exigiam atenção constante, e com elas não sobrava tempo para pensar nos problemas de casa. Certa manhã, quando os pais de Misha Korneev começaram a discutir alto na entrada, eu me coloquei entre eles, protegendo o menino assustado. Aqui só tratamos de assuntos relacionados à educação. Falei com uma firmeza que não deixou espaço para réplicas. No Natal, organizamos uma campanha para arrecadar brinquedos para famílias carentes. Se você visse o brilho nos olhos das crianças e dos pais ao receberem as doações, entenderia o real sentido da minha profissão. Eram nesses momentos que eu me lembrava porque valia a pena acordar tão cedo todos os dias. Nos raros momentos livres eu pintava com aquarela, um hábito que herdara dos tempos de escola, quando meu pai me deu o primeiro kit de tintas. Sob meus pincéis ganhavam vida pores do sol sobre o Volga, pátios antigos de Quinry, maçãs na janela. Pintar era como conversar comigo mesma, colocando no papel tudo aquilo que não conseguia dizer em voz alta. Naquele dia fiquei até mais tarde no jardim de infância, preparando material para as aulas da semana seguinte. Queria ensinar as crianças a fazer colagens com folhas de outono. Quando saí do prédio, o céu já escurecia, e o ar cheirava a chuva próxima. Minha mãe estava no plantão noturno, e eu não tinha pressa de voltar para casa, onde Viktor certamente estaria esperando. Mas não havia alternativa. Ao abrir a porta do apartamento, um cheiro forte de álcool me atingiu. Viktor estava sentado na cozinha com uma garrafa de vodka quase vazia à sua frente. Ania chegou, disse ele, me olhando com os olhos embaçados. Estava aqui, sozinho, sentindo sua falta. Passei direto para o meu quarto, esperando evitar qualquer conversa, mas ele me seguiu, apoiando-se pesadamente na parede. Você já tem 28 anos, falou surpreendentemente articulado. Já deveria entender como os homens funcionam. Por que sempre foge de mim? Sua mãe não está, podemos nos divertir um pouco. Senti um gelo no estômago. Dei um passo em direção à porta, mas ele segurou meu pulso com força. Me solta! Gritei, tentando me libertar. Para de fazer drama, resmungou, tentando me puxar para o quarto dele. Vamos conversar como gente grande. Não sei de onde veio a força, mas consegui empurrá-lo com violência. Viktor, que não esperava resistência, perdeu o equilíbrio e caiu, batendo a cabeça na quina da mesa.
Um corte na sobrancelha começou a sangrar. Vou contar tudo para sua mãe. Berrou, tentando se levantar. E o que exatamente você vai dizer? Perguntei, ofegante. Que ela vai acreditar em você. Quem você pensa que é? Eu sou apenas a enteada, e você é o marido dela. Ela confia em mim, respondeu, enxugando sangue com a manga. E você? Quem vai acreditar em você contra mim? Naquele instante, entendi que ele tinha razão. Se minha mãe ignorava os sinais até então, por que acreditaria em mim agora? Peguei minha bolsa e saí correndo, batendo na porta da vizinha. Tia Vera, uma mulher de rosto bondoso e olhares compreensivos, não fez perguntas. Preparou o sofá para mim, serviu um chá de hortelã e me deixou em paz. Passei a noite inteira acordada, ouvindo Victor andar pela casa, derrubar coisas e falar ao telefone por horas. Na manhã seguinte, quando minha mãe voltou do plantão, fui para casa. Ela me esperava no corredor, com os olhos inchados de cansaço e um olhar distante que eu nunca tinha visto antes. É verdade o que o Victor contou? Perguntou sem nem me cumprimentar. Que você bebeu ontem, tentou se aproximar dele e quando foi rejeitada ficou ofendida e saiu de casa. O chão parece que se abriu debaixo dos meus pés. Olhei para minha mãe, a pessoa que me conhecia desde sempre, que deveria confiar em mim sem hesitar, e vi dúvida em seus olhos. Mamãe, ele está mentindo! Exclamei. Ele estava bêbado, tentou me arrastar para o quarto, me segurou, disse coisas horríveis. Chega de inventar histórias. Ela elevou a voz. O Victor é um homem bom. Ele cuida da gente, traz dinheiro para casa. E você? Com 28 anos, ainda brincando de boneca. Você acha que meu trabalho com as crianças é brincadeira? Perguntei, incrédula. O que mais seria? Suspirou exausta. Você ganha 22 mil, nunca está em casa. Moças da sua idade já têm família, filhos. Não aguento mais essa vida. Ouvi tudo e percebi que não importa o que eu dissesse, ela não me ouviria. Para minha mãe, Victor havia se tornado uma tábua de salvação, algo a que ela se agarrava com todas as forças. Eu, por outro lado, era apenas uma lembrança de um passado dolorido, de uma vida que já não existia mais. Cheguei ao jardim de infância 1 hora antes do início do expediente. Helena Ivanovna, a diretora, se surpreendeu ao me ver tão cedo. Ana Sergeevna, o que aconteceu? Você está pálida, disse, preocupada. E eu contei tudo, sobre o padrasto, sobre minha mãe, sobre a impossibilidade de continuar vivendo naquela casa. Ela ouviu em silêncio, apenas balançando a cabeça. Precisamos registrar um boletim de ocorrência, afirmou decidida. Você deve fazer uma denúncia. E o que eu vou dizer? Perguntei, amargurada. Não tenho provas. E isso só vai destruir minha mãe de vez. Helena Ivanovna ficou calada por um longo tempo até perguntar baixinho. Então você vai pedir demissão? Assenti. Só de pensar em voltar para casa, meu corpo tremia. Que pena perder uma profissional como você, suspirou a diretora. Mas entendo. Vou lhe dar uma ótima recomendação. E se precisar de algo pode contar conosco. À noite, quando minha mãe saiu para mais um plantão e Victor ainda não havia voltado do trabalho, eu peguei as tintas aquarela. O pincel parecia escolher sozinho as cores, preto, bordô, azul escuro. No papel surgiu um coração partido, do qual brotavam finos caules com botões entre as fendas. Olhava para o desenho e entendia. Era um adeus ao passado e uma esperança tímida pelo futuro. Arrumei minhas coisas com rapidez, sem hesitação. Documentos, algumas roupas, o álbum de desenhos, as tintas, os pincéis, uma foto antiga com meu pai. Todo o resto havia perdido o sentido. Na carteira restavam 8.500 rublos, o que sobrara do último salário. No celular, encontrei o número do meu primo Andrei. Ele tinha uma dacha na região de Tver, uma casa velha herdada da avó. Talvez me deixasse ficar lá até arrumar um trabalho. Por fim, escrevi um bilhete curto. Mãe, quando entender a verdade, saiba que eu te amo. Ania. O trem da manhã para Tver estava quase vazio. Olhava pela janela os campos que passavam, aldeias esparsas, pastos com vacas e pensava, será que sou covarde? Será que deveria ter ficado e lutado? Mas uma voz interior respondia firme, não é fuga. É lutar pela própria dignidade. Às vezes, é preciso ir embora para se salvar. A vila de Lesnoy me recebeu com silêncio e cheiro de grama molhada. O trem ofegante parou na pequena plataforma, soltou sua única passageira e seguiu adiante, deixando-me sozinha diante do desconhecido. Ao longe viam-se casas de madeira tortas com molduras esculpidas nas janelas, e horta onde algumas figuras se moviam. Uma nuvem escura no horizonte anunciava a chuva. Ajustei as alças da mochila e segui pela trilha encharcada em direção à rua Zarechaia, onde, segundo minhas lembranças, ficava a dacha de Andrei.
Havia 10 anos, eu viera aqui com meus pais. Bebíamos leite fresco, nadávamos no rio, colhíamos morangos silvestres. A tia Cladia, tia de minha mãe, ainda estava viva, e a casa cheirava a seus bolos. Reconheci a Dasha imediatamente, a mesma cerca verde, a mesma macieira velha inclinada sobre o portão. Só o telhado agora era coberto por telhas metálicas, no lugar das antigas placas de fibrocimento, e na porta pendia um cadeado novo. Bati com hesitação, esperando ver o rosto do meu primo, mas quem abriu foi uma mulher de meia-idade, robusta, com um avental florido. Zdravstvuyte, Andrei está em casa? Perguntei, tentando espiar por trás dela. Que Andrei? Franziu a testa confusa. Andrei Bielou. Esta Dasha era dele. A mulher me olhou com desconfiança. Vendeu há 1 ano e foi embora para a capital por uma promoção. Nós, eu e meu marido, compramos. E você, quem é? O chão parece ter se aberto sob meus pés. Contava tanto com a ajuda de Andrei que nem havia considerado outra possibilidade. Sou prima dele, consegui dizer. Não sabia que ele tinha vendido a casa. Vim visitar. O rosto da mulher amoleceu um pouco. Ah, é? Não avisou então. Bom, acontece. Só que aqui mal cabemos. Meu marido e os filhos vêm nos fins de semana, não tem onde dormir. Assenti em silêncio, sentindo um nó na garganta. Não podia implorar a uma estranha que me abrigasse. Onde fica o ponto de ônibus? Perguntei, forçando a voz a soar firme. Siga reto até a rua principal, depois vire à direita. Só que o ônibus para Tver só passa às 19 horas. Ela olhou para o céu carregado. Vai ter que esperar muito, e a chuva está chegando. Quer esperar no armazém? Ele fecha às 18 horas. Agradeci pela informação e segui para o ponto. A cabeça latejava de cansaço e decepção. No bolso, 8.000 rublos miseráveis, na mochila, uma muda de roupa e documentos. À frente, apenas o desconhecido. O armazém da vila estava fechado para inventário, e o ponto de ônibus não passava de um abrigo descascado com um banco de madeira. Sentei-me, encostando a mochila na parede, e tirei o álbum e as tintas. Pintar sempre me ajudava a organizar os pensamentos, a me acalmar, a encontrar uma saída. As primeiras gotas de chuva começaram a bater no telhado de zinco enquanto eu esboçava uma paisagem, uma estrada rural encharcada, uma árvore solitária no morro, nuvens baixas no horizonte. Naquela imagem estava minha vida, solidão, desamparo e uma luz distante, inalcançável. O vento aumentou, trazendo rajadas de chuva gelada. Minha blusa encharcou, os dedos ficaram dormentes, mas continuei pintando, como em transe, adicionando sombras difusas e reflexos nas poças. Não era apenas uma aquarela, era um grito da alma, capturado em tons cinza-azulados. Estava tão absorta que só percebi as vozes se aproximando quando uma sombra caiu sobre o álbum. Levantei a cabeça e vi 3 rapazes em semicírculo diante do abrigo. Cheiravam a álcool barato e cigarro. Olha só que bonequinha se acomodou aqui. Riu mais alto, com as têmporas raspadas e uma corrente de ouro no pescoço. Com certeza não é daqui. Que tal uma beleza dessa sozinha? Completou o segundo, baixo e robusto, de jaqueta de couro. Se perdeu? Perguntou o terceiro, o mais novo, sentando-se ao meu lado no banco. Exalava cheiro de ressaca. Guardei o álbum em silêncio e comecei a arrumar as tintas. Era só o que faltava. Ei, por que não fala? É muda? O alto deu um passo à frente. Seus olhos brilharam de modo desagradável. O que tem aí na mochila? Deixa eu ver. Estendi a mão para proteger minhas coisas. Não toquem nas minhas coisas, falei, levantando-me com firmeza. Estou esperando o ônibus e não quero problemas. Uau, que séria. Riu o mais novo. Vamos nos apresentar. Eu sou Serioja. Aqueles são Kolya e Vitiok. E você, beleza, como se chama? O ônibus só passa às 7, acrescentou Kolya, bloqueando meu caminho. Ainda faltam 3 horas. Podemos passar o tempo de forma civilizada. O Vitiok mora aqui perto, lá você seca as roupas, se aquece. Senti um calafrio nas costas. E não era pela chuva. A situação estava ficando perigosa. Não vou a lugar nenhum com vocês, falei, olhando fixamente para o mais alto. Me deixem em paz, ou vou gritar. Tem gente por perto que vai ouvir. Claro, claro, zombou Vitiok. A casa mais próxima fica a uns 200 metros. E quem vai sair debaixo dessa chuva por causa de uns gritos? Isso mesmo, concordou Kolya, agarrando meu braço. Vamos lá, sem drama. É para seu bem. Nesse momento, um jipe cinza apareceu na estrada. Vinha devagar, como se o motorista procurasse um endereço. Ao ver as pessoas no ponto, o carro reduziu a velocidade e virou em nossa direção. Os faróis embaçados pela chuva me cegaram por um instante. O motor foi desligado.
A porta se abriu, e um homem alto, de jaqueta camuflada, desceu. O capuz cobria sua cabeça, mas consegui ver um queixo firme, com fios de cabelo grisalho, e um olhar penetrante, avaliador. Problemas? Perguntou calmo, mas com uma autoridade tão natural que os rapazes recuaram instintivamente. O que você quer, velho? Resmungou Kolya, menos seguro. A gente só tava conversando com a moça. Vi, assentiu o estranho. Só que a moça, pelo jeito, não está muito feliz com a companhia. Certo. Ele olhou para mim, e fiquei surpresa com a quantidade de compreensão naquele olhar. Como se ele mesmo já tivesse estado em uma situação sem saída e soubesse exatamente como era. Certo, confirmei, aliviada. Só estou esperando o ônibus. Ainda falta muito, observou o homem, lançando um olhar gelado aos rapazes, que agora se mantinham em silêncio. Sugiro que vocês, rapazes, sigam seu caminho. Nós nos resolvemos aqui. Havia algo em sua voz e em sua postura que não admitia réplicas. Os ombros largos sob a jaqueta camuflada pareciam esculpidos em pedra, e o olhar, afiado como uma lâmina, cortava o ar entre nós. Os rapazes trocaram olhares, resmungaram palavrões baixinhos e com relutância se afastaram. Não precisa, a gente se diverte sem ela mesmo, ecoou de longe, misturado ao barulho da chuva. Quando eles dobraram a esquina e desapareceram, o homem voltou-se para mim. Posso lhe dar uma carona? Hesitei. De um lado, entrar no carro de um estranho era a última coisa que minha mãe me ensinou a fazer. Do outro, ficar parada naquela parada de ônibus, encharcada sob um temporal que não dava sinais de trégua, e sem nenhuma garantia de que aqueles rapazes não voltariam, parecia uma opção ainda pior. Não tenha medo, disse ele, como se lesse meus pensamentos. Sua voz era calma, mas firme. Não vou fazer mal a você. Com um movimento rápido tirou a carteira do bolso interno da jaqueta e estendeu-me um documento. Dmitry Anatolievich Korotkin. A foto coincidia com o rosto diante de mim. Traços marcantes, olhar direto, uma cicatriz quase imperceptível acima da sobrancelha esquerda. O endereço era de Tver. Volto da pesca, explicou, guardando a carteira. Vi você sob a chuva. Se precisar ir para Tver, posso levar. Examinei o documento com atenção, comparando a foto com o homem à minha frente. Os detalhes batiam. A tensão nos meus ombros aliviou um pouco. Obrigada, respondi finalmente. Preciso mesmo ir para Tver. O interior do carro era quente, com um cheiro misturado de couro envelhecido e um leve aroma de peixe, quase imperceptível. Ajustei o cinto de segurança e tentei me acomodar sem molhar o banco com minha roupa ensopada. Não se preocupe com o estofado, comentou Dmitry, manobrando o carro para sair da parada. Secará. Dirigia com confiança, mas sem pressa, as mãos firmes no volante. Enquanto a cidade escorregava para trás pela janela, observei seu perfil de relance. Queixo forte e nariz reto, rugas finas nos cantos dos olhos que falavam de anos sob o sol ou talvez de noites mal dormidas. Devia ter por volta de 40 anos, mas a postura ereta e os movimentos precisos davam a impressão de alguém muito mais jovem. Você não é daqui, afirmou depois de alguns minutos de silêncio. Não, sou de Kim, respondi, depois de uma pausa. Perguntar se o que me trouxe até ali era inevitável, mas confessar a verdade inteira. Não tinha certeza. Vim visitar um parente, mas descobri que ele vendeu a casa e foi embora. E agora? Indagou, sem tirar os olhos da estrada. Não sei, admiti com sinceridade. Em Tver, vou procurar uma pousada. Depois arrumar um trabalho. Sou formada em pedagogia, trabalhava como educadora em uma creche. Dmitry lançou-me um olhar rápido, como se avaliasse minhas palavras, ou talvez minha capacidade de mentir. E sua família? Minha mãe, limitei-me a dizer. Brigamos. Tive que sair. Ele assentiu, como se entendesse mais do que eu havia revelado, e não insistiu no assunto. Seguimos em silêncio, acompanhados apenas pelo ritmo constante dos limpadores de para-brisa, empurrando a água que escorria pelo vidro. Aquela quietude não era desconfortável. Pelo contrário, havia nela uma estranha cumplicidade, como se ambos soubéssemos o peso do silêncio e soubéssemos respeitá-lo. Quando as luzes de Tver começaram a surgir à distância, Dmitry quebrou o mutismo de forma inesperada. Você tem onde ficar? Balancei a cabeça. Pousada, suspirei. Só de pensar no preço. Ele sorriu, quase imperceptivelmente. A mais simples não sai por menos de 2.000 por noite. Mordi o lábio inferior. Com minhas economias, aguentaria no máximo 4 dias. Vou me virar, afirmei, mais para mim mesma do que para ele. Dmitry tamborilava os dedos no volante, como se pesasse cada palavra antes de falá-las. Escute, começou finalmente. Tenho uma proposta.
Pode soar estranho, mas vejo que você está em uma situação difícil. Meu corpo tenso se preparou para o pior, mas ele continuou. Tenho uma casa grande nos arredores. Há um anexo para hóspedes completo com tudo o que é necessário. Vivo sozinho e viajo muito. Tenho uma rede de lojas de materiais de construção na região. Preciso fiscalizar tudo. Fez uma pausa como se organizasse os pensamentos. Preciso de alguém para ajudar com a casa, limpeza, cozinha, cuidar do jardim. Posso oferecer 35 mil por mês, mais moradia e alimentação. Se não der certo, cada um segue seu caminho. Mas pelo menos você teria tempo para se organizar. Fiquei em silêncio, analisando a oferta. De um lado, era a solução imediata para meus problemas. Do outro, o que eu sabia daquele homem? E se fosse como Victor, só que mais habilidoso em esconder as intenções? Como se adivinhasse meus receios, Dmitry acrescentou. Não pense que tenho segundas intenções. Já tive mais experiências com pessoas. Sou divorciado, sem filhos. A vida me ensinou a não confiar com facilidade. Virou em uma estrada de terra, e logo adiante surgiu uma casa de 2 andares, sólida, cercada por um muro alto. Dmitry abriu os portões com um controle remoto e estacionou no pátio. Deu uma olhada, convidou, desligando o motor. Depois decide. A casa era imponente e bem cuidada, mas impessoal. A sala de estar tinha um mínimo de móveis, a cozinha estava impecavelmente organizada, mas sem nenhum toque de calor, nenhuma planta, nenhum objeto decorativo que desse personalidade ao espaço. Era a casa de alguém que não buscava torná-la um lar. O anexo fica ali, apontou Dmitry, indicando uma pequena construção no fundo do jardim. Dentro, tudo estava limpo e surpreendentemente aconchegante. Uma cama com lençóis brancos imaculados, uma cozinha compacta, um banheiro com boques de vidro. Pense bem, disse ele parando na porta. Vou arrumar minhas coisas de pesca. Quando ele se afastou, sentei-me na beira da cama e tentei organizar os pensamentos. A decisão mais racional seria recusar. Mas para onde ir? O que fazer? Lá fora, o céu escurecia, e a chuva se transformará em um temporal violento. Dentro daquele espaço, porém, havia secura, calor e uma oportunidade. Aceito, disse quando Dmitry voltou, em caráter de experiência. Se algo não der certo, nos despedimos sem problemas. Ele assentiu, entregou-me a chave do anexo e repetiu, como se quisesse gravar aquelas palavras em mim. Já tive mais experiências com pessoas. Fez uma pausa. Mas às vezes é preciso dar uma segunda chance, a si mesmo e aos outros. Quando Dmitry se retirou para a casa principal, preparei a cama, tomei um banho quente e envolvida em um ralo de banho macio que encontrei no armário, sentei-me junto à janela. Do lado de fora a tempestade rugia. Do lado de dentro, pela primeira vez em semanas, eu me sentia segura. Na casa ao lado, uma luz permanecia acesa. Ali vivia um homem tão solitário quanto eu. Ao adormecer naquela cama limpa, uma pergunta me acompanhou. E se fosse o destino? 2 solitários, ambos marcados pela vida. Quem sabia o que nos esperava? Aquela compreensão me atingiu como um sopro quente. Ele havia guardado um detalhe tão pequeno da minha vida, mencionado apenas de passagem em alguma conversa. E então, como se uma comporta se abrisse, contei sobre meu trabalho. Como ensinava as crianças a distinguir cores e formas, como organizava festinhas para os pequenos de famílias humildes, como protegia o tímido Misha das provocações do agressivo Kirill. Você deve ser uma ótima professora, observou Dmitry, os olhos perdidos no pôr do sol que tingia o céu de tons de melancia. Há algo em você, uma coluna interna, uma firmeza, mas também uma bondade genuína. Essa combinação é rara. Suas palavras aqueceram minha alma de um jeito que nenhum elogio florido conseguiria. Não havia jogo, não havia falsidade. Era apenas a verdade, dita com a simplicidade de quem enxerga além das aparências. E isso, para mim, valia mais do que qualquer poesia. Nos fins de semana, quando Dmitry costumava ficar em casa, eu evitava incomodá-lo. Refugiei-me no jardim, aquele espaço generoso que pedia cuidados. Roseiras que precisavam ser podadas, jasmins que se enroscavam nos arames, uma velha cerejeira carregada de frutos e um pé de maçã que prometia uma colheita farta. Sentada num pequeno banco de madeira, à sombra de um carvalho centenário, eu pintava. Depois da minha fuga de casa, minhas aquarelas haviam mudado. A escuridão ansiosa que antes manchava meus trabalhos desapareceu, substituída por contornos mais definidos e cores vibrantes. Pintava os pores do sol incendiando o jardim, os cachos de flores de macieira espalhados como joias sobre a grama, os rostos das crianças da vizinhança que vinham espiar as rosas. Naqueles traços, pela primeira vez em muito tempo, havia luz. Frágil, hesitante, mas real. Dmitry descobriu meus trabalhos por acaso.
Eu havia estendido uma aquarela para secar na varanda, e ele voltou de uma viagem mais cedo que o previsto. Isso é seu? Perguntou, examinando a paisagem de um riacho ladeado por salgueiros chorões. Sim, murmurei, corando. É só um hobby. Um hobby? Ele balançou a cabeça, incrédulo. Ana Sergeyevna, isto é arte. Você estudou pintura? Não. Sou autodidata. Meu pai me deu meu primeiro conjunto de aquarelas quando eu tinha 10 anos. Desde então pinto. Ele analisou cada detalhe das minhas telas, demorando-se nos traços, nas misturas de cores. Então, de repente, perguntou: por que não leva isso a sério? Um talento assim não pode ser enterrado. Encolhi os ombros. Onde? Como? Não tenho formação, não tenho contatos. Condições, então cortou ele, decisivo. A mansarda da casa de hóspedes tem uma luz maravilhosa e uma vista para o jardim. Podemos transformá-la num ateliê. Tentei protestar, mas uma semana depois, ao subir as escadas estreitas da mansarda, me deparei com um cavalete profissional, um conjunto de aquarelas de alta qualidade, papéis especiais e pincéis de pelo de colono. Ao ver tudo aquilo, as lágrimas vieram sem aviso. Obrigada, sussurrei, passando os dedos pela superfície lisa do cavalete. Mas é demais. Não posso aceitar algo tão caro. Não é um presente, retrucou Dmitri. Considere um investimento. Um dia seus quadros valerão muito. Você vai ver. Sua fé no meu talento me deu asas. Passei horas a fio na mansarda, experimentando técnicas, brincando com sombras e luzes. E quanto mais pintava, mais leve meu coração ficava. Foi numa noite de verão, enquanto jantávamos na varanda, que Dmitri, de repente, quebrou o silêncio com um assunto que nunca havia tocado. Eu já fui casado, disse, olhando para um ponto além do meu ombro. Margarida, minha ex-mulher. Conhecemo-nos na universidade, casamo-nos ainda no 3º ano. Eu estava começando meu negócio, o dinheiro era curto, vivíamos num apartamento alugado. Fez uma pausa, como se organizasse as memórias. Ela sempre queria mais, uma casa maior, um carro melhor, viagens. Eu trabalhava como um condenado para dar tudo isso a ela. E quando finalmente as coisas melhoraram, a apresentei ao meu sócio, Oleg. Eles começaram a se encontrar às minhas costas. Até que num belo dia, descobri que 800 mil rublos tinham sumido da nossa conta conjunta. No mesmo dia, os dois desapareceram. Ouvi tudo em silêncio, contendo a respiração. Agora muitas coisas faziam sentido. Sua desconfiança, seu receio de se aproximar das pessoas. Depois disso ficou difícil confiar, continuou ele, a voz rouca. Sempre espero uma facada pelas costas. Talvez por isso ainda esteja sozinho. Eu entendo, falei baixinho. Quando quem a gente ama trair, é como se o chão se abrisse debaixo dos pés. E então contei sobre meu pai. Como ele era o esteio da nossa família, como me ensinou a ser forte e independente, como morreu de repente, deixando minha mãe e eu à mercê de um mundo cruel. Como tive que amadurecer aos 16, virar o arrimo de uma mãe que nunca se recuperou da perda. Mas você conseguiu, observou Dmitri. Estudou, trabalhou, cuidou dela. E mesmo assim no fim acabou fugindo. Às vezes ir embora é a única forma de se salvar, respondi com um sorriso amargo. Havia uma compreensão tão profunda em suas palavras que meus olhos arderam. Aquele homem reservado, de poucos sorrisos, era capaz de uma empatia que poucos possuíam. Entre nós nasceu um entendimento silencioso, uma cumplicidade que não precisava de explicações. Aqueles dias de paz terminaram numa noite de agosto. Eu preparava o jantar, uma truta assada com ervas e limão, o prato favorito de Dmitri, quando ele voltou de uma viagem a trabalho. Enquanto organizava correspondências em seu escritório, o telefone tocou. Ouvi sua voz mudar, ficar tensa, preocupada. Mamãe, o que aconteceu? E o que o médico disse? Por que não chamaram uma ambulância? Quando saiu do escritório, seu rosto estava pálido, os traços endurecidos. Meu pai piorou, disse, servindo-se de água com mãos trêmulas. Um ataque cardíaco. Mas eles se recusam a ir ao hospital. Não queremos incomodar o filho, disseram. Imitou a voz da mãe com uma amargura que doía. Por que eles são assim? Passou a mão pelo rosto, exausto. Acham que por eu estar sozinho, tenho uma montanha de problemas. Que sou infeliz. Que não podem contar comigo na velhice. Vivem apertados, mas se preocupam em me poupar. Naquele momento, vi sua dor e sua solidão com uma clareza cortante. Quis me aproximar, abraçá-lo, dizer que ele não estava sozinho. Mas havia uma linha invisível entre nós, que eu não ousava cruzar. Precisamos ir até eles, disse em vez disso. Se quiser, posso acompanhá-lo. Ele assentiu grato, mas não teve tempo de responder. Um barulho de motor no pátio interrompeu o momento. Trocaram olhares. Dmitri não esperava a visita.
Um minuto depois, a porta se abriu sem que ninguém batesse. No batente, uma loira elegante, vestida num tailleur creme que realçava suas curvas, invadia o espaço com o perfume caro e a confiança de quem sabe que é desejada. Dima, exclamou, jogando-se em seus braços. Como eu senti sua falta. Ele a afastou com delicadeza, mas ela, ignorando sua frieza, continuou a tagarelar, animada. Imagine, as coisas com Oleg não deram certo. Ele é tão mesquinho. E eu não paro de pensar em você. Que tal tentarmos de novo? Só então notou minha presença, parada na porta da cozinha. Seus olhos me avaliaram de cima a baixo, o vestido simples, os cabelos desalinhados, o avental antes de soltar, com um sorrisinho falso. Ah, quem é você? A empregada? Entendi. E virou as costas como se eu tivesse deixado de existir. Voltei para a cozinha em silêncio, enquanto Dmitri respondia às suas perguntas com uma frialdade cortante. Meu coração batia descompassado. Aquela mulher era linda, segura de si, claramente experiente no jogo da sedução. E se ele cedesse? E se no fundo, ainda restasse algo do que um dia sentirá por ela? Estava retirando a truta do forno quando ouvi Margarida rir, dizendo: Vejo que você arrumou uma doméstica. Sensato. Mas por que pagar alguém, quando pode ter uma esposa que faz tudo de graça? E ainda esquenta a cama. Minhas mãos tremiam. A assadeira escorregou entre meus dedos trêmulos, inclinando-se com um ruído metálico. A truta, dourada e perfumada minutos antes, desabou no chão de cerâmica com um baque surdo. Margarida soltou uma gargalhada cristalina, alta demais para ser sincera, enquanto eu me agachava automaticamente, os dedos já sujos de azeite e ervas. Dmitri não disse nada. Não a expulsou. Não me defendeu. Apenas virou as costas e seguiu em direção à sala, com ela colada aos seus passos como uma sombra insistente. Fiquei sozinha na cozinha, ajoelhada entre os restos do jantar que havia preparado com tanto cuidado. Os pedaços de peixe resfriavam-se rapidamente, misturados a lascas de alho e raminhos de tomilho. Cada movimento, recolher a faca, passar o pano no chão, jogar fora os restos, era mecânico, como se meu corpo funcionasse por inércia enquanto minha mente se afogava em perguntas. Por que ele permite isso? Por que eu permito isso? A humilhação queimava mais do que o forno aquecido, mais do que o vinho que ela havia derramado propositalmente na minha blusa horas antes. Quando a porta da casa de hóspedes finalmente se fechou atrás de mim, encostei as costas contra a madeira e deslizei até o chão. Não acendi a luz. Não queria ver meu próprio rosto no espelho, não queria confirmar o que já sabia, que os olhos estavam inchados, que os lábios tremiam. Fiquei ali, ouvindo o barulho dos passos de Margarida ecoando pela casa principal, o som abafado de vozes, o estalo seco de uma rolha de champanhe sendo aberta. Eles estão celebrando, pensei, com um nó na garganta. Celebrando o que exatamente? O fato de que ela voltou? De que ele ainda é capaz de perdoar? O sono não veio. Às 2 da manhã, rendi-me e acendi a luminária da mansarda. A luz amarela e fraca projetava sombras alongadas nas paredes, transformando os contornos dos meus pincéis e telas em monstros difusos. Sentei-me à mesa, puxei um bloco de papel e comecei a esboçar meu reflexo no pequeno espelho de mão. Os traços saíram duros, quase brutais, o queixo tenso, as olheiras fundas como poços, os cabelos castanhos presos em um coque desleixado que mais parecia um nó de desesperança. Quem é essa mulher? Perguntei-me, recuando para observar o desenho. Não me reconhecia mais. Ou talvez, pela primeira vez, estivesse enxergando com clareza. Será que me apaixonei por ele? A pergunta surgiu como um golpe tão súbito que larguei o lápis. Era ridículo, patético. Como as heroínas dos romances de aeroporto que eu tanto desprezava, moças ingênuas que se deixavam levar por homens inalcançáveis, como se o amor fosse uma recompensa por serviços domésticos bem executados. Mas então por que doía tanto? Porque a ideia de Dmitri e Margarida juntos me deixava com as mãos geladas e o estômago revirado. O barulho da água correndo na banheira principal acordou-me de um sono intermitente. Espiei pela janela da casa de hóspedes. A Audi prata de Margarida ainda estava estacionada na entrada, reluzindo sob o sol matinal como um troféu. Ela ficou. A constatação foi um soco no peito. Vesti-me às pressas, mais por teimosia do que por dever. Afinal, eu não era uma convidada, mas a pessoa responsável por manter aquela casa em ordem. E se eles queriam transformá-la em um circo, que ao menos o picadeiro estivesse limpo? A cena que encontrei ao abrir a porta com minha chave foi de um caos calculado. Na cozinha, xícaras sujas de café se amontoavam ao lado de garrafas de vinho vazias. Na sala, 2 malas abertas vomitavam roupas de seda, vestidos justos, blusas transparentes,
um hobby de Dmitri que ela claramente havia emprestado. Margarida, envolta naquele tecido que não lhe pertencia, mexia na cafeteira com uma expressão de tédio aristocrático. Ah, a doméstica, disse ela sem sequer olhar para mim. O café está uma porcaria. E onde estão os croissants? Não aguento mais essa comida de fazenda. Mordi o interior da bochecha até sentir o gosto metálico do sangue. Respire. Não deu prazer de vê-la perder a compostura. A máquina já está programada com os grãos que o Dmitri Anatolievich prefere, respondi, mantendo a voz neutra. Quanto ao café da manhã, vou confirmar com ele o que deseja hoje. Margarida riu, um som agudo e falso. Dmitri Anatolievich, como é fofo você chamá-lo assim. Ele está no mercado, comprando champanhe. Ela girou o corpo, apoiando o quadril na bancada e cruzou os braços. Vamos comemorar nossa reconciliação. Você não precisa se preocupar com a comida, aliás. Vou preparar algo especial para nós dois. Reconciliação. A palavra ecoou em minha cabeça como um veredicto. Peguei um pano e comecei a limpar as migalhas do balcão, os dedos apertando o tecido com força demais. Entendo, menti. Quando Dmitri voltou, Margarida correu para recebê-lo, enlaçando seu pescoço com uma intimidade que me fez virar o rosto. Ele se desvencilhou com um movimento rápido, quase imperceptível, mas suficiente para que eu notasse. Anna Sergeyevna, chamou ele, ignorando o comentário de Margarida sobre minha falta de eficiência. Peço desculpas pelo transtorno. Desculpas. Não por ela. Pelo transtorno. Não se preocupe, respondi, sem olhar para nenhum dos dois. O café da manhã foi um exercício de tortura silenciosa. Margarida empurrava o omelete no prato com a ponta do garfo como se fosse lixo. Dima, suspirou ela finalmente. Isso é o melhor que você consegue? Tanto na comida quanto em outras coisas. Dmitri largou o talher, não com raiva, mas com uma calma que parecia mais perigosa. Anna Sergeyevna é uma artista talentosa e uma pessoa íntegra. Ao contrário de algumas pessoas nesta mesa, nunca me traiu. O ar ficou pesado. Margarida abriu a boca, fechou, e então sorriu, daquele jeito que antecede um ataque. Ah, então é isso. Ela virou-se para mim, os olhos brilhando com malícia. Você é a nova musa dele? A provinciana que vai salvar o pobre homem rico de sua solidão? Que fofo! Senti o rosto queimar. Levantei-me, empurrando a cadeira com mais força do que pretendia. Acho melhor eu ir. Anna, fique, pediu Dmitri, e havia algo em seu tom, uma urgência que não combinava com seu habitual controle, que me fez hesitar. Margarida não perdeu tempo. Claro, fique! Exclamou com uma risada que soava como vidro quebrando. Afinal, alguém precisa lavar a louça enquanto nós discutimos assuntos importantes. Não é, querida? Olhei para ela. Realmente. Aquela mulher, com seu sorriso de faca e seu desespero disfarçado de confiança, não passava de uma predadora ferida. E predadores só atacam quando se sentem ameaçados. Respirei fundo e voltei a sentar. Sabe, disse, pegando minha xícara de café com toda a calma que consegui reunir, já conheci pessoas como você. Aqueles que precisam diminuir os outros para se sentirem grandes. Sorri leve, quase condescendente. Geralmente, é porque por dentro sabem que não são nada. O silêncio que se seguiu foi elétrico. Margarida ficou pálida, os dedos crispados ao redor do garfo. Dmitri riu-se. Não alto, mas o suficiente para que eu visse o brilho de surpresa e algo mais em seus olhos. Como ousa, sibilou ela, inclinando-se para a frente. Ouso porque é verdade, e respondi sem pestanejar. Você é a ex-mulher que o abandonou quando ele mais precisava, levando dinheiro que não era seu, e agora voltou não por amor, mas porque sua nova vida desmoronou. Virei-me para Dmitri, que me observava com uma intensidade que me fez tremer. Ou estou errada? Margarida explodiu. Dima, você vai deixar essa criada falar assim comigo? Ele recostou-se na cadeira, os dedos tamborilando na mesa. Ela não está errada, disse, simplesmente. A máscara de Margarida rachou. Seus olhos encheram-se de lágrimas instantâneas, o lábio inferior tremendo. Eu cometi um erro, gemeu ela, estendendo a mão para tocar o braço de Dmitri. Oleg me enganou, prometeu que aquele dinheiro era nosso, que você não precisava. Eu estava desesperada. E agora está desesperada de novo, completei, sem piedade. Só que desta vez não há dinheiro fácil para roubar. Dmitri levantou-se, o rosto uma máscara de cansaço. Chega, disse, a voz baixa final. Anna Sergeyevna, podemos conversar em meu escritório? Saí sem olhar para trás, mas antes de fechar a porta da cozinha, ouvi Margarida murmurar, venenosa. Você vai se arrepender disso, menina. No corredor, Dmitri esperava, as mãos nos bolsos, o olhar inescrutável. Peço desculpas, repetiu ele.
Não deveria ter deixado isso acontecer. Não precisa, respondi cruzando os braços. Não sou sua responsabilidade. Ele hesitou. Então, como se tomasse uma decisão, disse: preciso ir até a casa dos meus pais. Meu pai está doente e eles, fez uma pausa. Eles insistem que eu arrume minha vida. Se vissem que estou em um relacionamento estável, talvez aceitassem ajuda médica. Esperei, sentindo um pressentimento. E Dmitri coçou a nuca, visivelmente constrangido. Preciso que você venha comigo. Como minha namorada. De um lado, mentir para pessoas idosas, ainda mais doentes, parecia indigno. De outro, se aquela mentira convencesse Mikhail Vassilievich a aceitar o tratamento, talvez valesse a pena. E seus pais? Como eram? Perguntei, mais por curiosidade do que por necessidade. Os melhores que existem, respondeu Dmitri sem hesitar. Passaram a vida inteira no interior, ergueram uma vila do nada, criaram cultura onde não havia nada. Meu pai foi engenheiro-chefe de uma fábrica de alimentos, minha mãe diretora da biblioteca. Gente simples, mas de um valor incomensurável. Havia tanta sinceridade em sua voz que algo em mim se comoveu. Está bem, decidi. Vou com você. Obrigado. Ele exalou como se um peso imenso tivesse sido tirado de seus ombros. A viagem até a vila de Krasnoy levou cerca de 3 horas. Durante todo o trajeto, Dmitri falou sobre os pais, seus hábitos, sua rotina, memórias da infância. Eu ouvia com atenção, gravando cada detalhe. Raíssa Mikhailovna tomava chá forte com hortelã. Mikhail Vassilievich colecionava distintivos. Aos 7 anos, Dmitri sonhava em ser piloto. E como nos conhecemos? Precisamos de uma história crível. Observei. Ele refletiu. Podemos dizer que nos encontramos em uma livraria? Você escolhia livros sobre arte, e eu passei por ali. Demasiado clichê, balancei a cabeça. Vamos nos aproximar da verdade. Eu procurava emprego, você precisava de ajuda doméstica, e nos apaixonamos. Dmitri sorriu. Exatamente. Trabalhando juntos, nos conhecemos melhor, percebemos que combinávamos e decidimos ficar juntos, completei, tentando manter um tom profissional. Mas senti o rosto esquecer. Quase tudo aquilo era verdade. Quase repetiu ele pensativo, e aquelas palavras fizeram meu coração acelerar. O que ele queria dizer com isso? Krasnoy revelou-se um lugar pitoresco, perdido entre colinas e florestas. A casa dos pais de Dmitri ficava à beira da vila, uma construção antiga, mas sólida, com esquadrias entalhadas e um grande pomar, onde se viam macieiras, cerejeiras, dálias e ásteres em flor. Seus pais nos receberam no alpendre, e logo entendi de onde vinha sua altura. Mikhail Vassilievich, apesar da doença, erguia-se como um carvalho alto, magro, com rugas profundas no rosto e óculos de arame fino. Mantinha a postura ereta, embora cada respiração parecesse custar-lhe um esforço. Raíssa Mikhailovna, baixa e cheinha, de cabelos grisalhos bem penteados, abraçou o filho e depois se voltou para mim. Então está sua Nia, finalmente! Exclamou, envolvendo-me em um abraço tão sincero que meu peito doeu. Quando foi a última vez que senti um carinho materno assim? Dentro, a casa era muito mais espaçosa do que parecia. Apesar da simplicidade, tudo respirava aconchego, estantes repletas de livros até o teto, fotografias antigas nas paredes, toalhas bordadas sobre o aparador. Tudo falava de pessoas cultas, de alma refinada. Minha mãe trabalhou como bibliotecária a vida toda, sussurrou Dmitri. Escolhia cada livro à mão, preenchia as fichas catalográficas manualmente. Até hoje se vira melhor com os livros do que com o computador. Não exagere, filho, riu Raíssa Mikhailovna. Só sei mexer nas Odnoklassniki, rede social russa. Então se voltou para mim. Ania, e você, o que faz? Dmitri não teve tempo de explicar. Sou professora de educação infantil, respondi. Ou melhor, estava em licença criativa no momento. Professora. Seus olhos brilharam. Que profissão nobre, Mikhail. Nosso filho arrumou uma moça que é educadora. O pai aprovou com um aceno. Educadora é bom. As crianças são nosso futuro. Raíssa Mikhailovna já se movia em direção à cozinha. Vamos tomar chá. Tenho torta caseira e geleia de groselha. Ania, me ajude a pôr a mesa. Enquanto arrumávamos as xícaras e fatiávamos a torta, ela me fez perguntas sobre o trabalho, as crianças, meus hobbies. Ao saber que eu desenhava, seu rosto se iluminou. Dmitri disse que você é artista. Eu já desconfiava pelos seus dedos, apalpou minhas mãos. Finos, sensíveis. Depois me mostra seus trabalhos? Claro, respondi, sem perceber como me sentia à vontade. Ao lado dela, tudo parecia simples e tranquilo. Durante o chá, Raíssa Mikhailovna trouxe um álbum de família. Folheei as páginas com interesse. Dmitri no primeiro dia de aula, com um buquê enorme.
Na formatura militar, sério na farda, adolescente bronzeado, segurando uma vara de pescar à beira de um rio. Todo domingo íamos pescar, recordou Mikhail Vassilievich. Com 5 anos, o Dima já manuseava a linha melhor que muitos adultos. Observei Dmitri de esguelha. Ele estava sentado ao meu lado, às vezes roçando minha mão com a sua, sorrindo para os pais, brincando consigo mesmo, agindo, em suma, como um homem apaixonado, orgulhoso de sua companheira. Não sabia mais distinguir onde terminava a encenação e começava a verdade. Ao contar como nos conhecemos, percebi que misturava sem esforço a ficção com meus sentimentos reais, a admiração por sua solidez, a gratidão pelo apoio, a alegria de estar ali. Nossos olhares se cruzavam, sua mão quente cobria a minha. Tudo parecia tão natural, tão certo. Quando anoiteceu, Raíssa Mikhailovna nos levou ao quarto. Este é o quarto do Dmitri. Sempre dorme aqui quando vem. Já arrumei a cama para vocês. Nós nos entreolhamos. Não tínhamos pensado nisso. Um quarto só para 2. Posso dormir no sofá da sala, começou ele, mas a mãe o interrompeu. Que bobagem. São adultos, não crianças. Não se acanhem, sintam-se em casa. Ficamos sozinhos em um silêncio constrangido. Vou dormir no chão, disse Dmitri por fim. Você fica com a cama. E se parássemos de nos tratar por você? Sugeri. Sou estranho para um casal. Você tem razão, concordou com um sorriso tímido. Desculpe por tudo isso. Não imaginei que teríamos que dividir um quarto. Não tem problema, respondi. O importante é que seus pais acreditem e aceitem o tratamento. Naquela noite demorei a pegar no sono. Dmitri respirava de maneira regular em seu colchão improvisado junto à parede, enquanto eu, deitada na cama, fixava o teto e refletia sobre como aquela era a situação mais surreal da minha vida. Estava na casa dos pais de um homem que me atraía. Fingia ser sua namorada, dormia em seu quarto de infância, e no dia seguinte tentaria convencer seu pai a se tratar. Nada daquilo era real. Ou será que algo era? No café da manhã, Mikhail Vassilievich anunciou de repente. Dima, pensei melhor sobre a clínica. Acho que vou. Se você arrumou uma moça tão boa, é sinal de que preciso viver mais. Quero ver netos. Dmitri derramou o chá de surpresa. Pai, essa é a melhor decisão. Ao nos despedirmos, Raíssa Mikhailovna me abraçou e sussurrou. Obrigada, menina. Você devolveu ao meu filho a fé na felicidade. Vejo nos olhos dele, ele renasceu ao seu lado. A viagem de volta transcorreu em silêncio. Olhava pela janela, pensando em como nossa farsa havia dado esperança àquelas pessoas boas. Mas e se um dia a verdade viesse à tona? E se descobrissem que tudo não passará de um teatro? Essa, porém, era apenas parte das minhas angústias. O verdadeiro tormento era perceber que, para mim, já não havia atuação. Cada olhar, cada toque, cada palavra dirigida a Dmitri, para ele, talvez fossem apenas linhas de um roteiro, para mim, tinham se tornado genuínos. Eu me apaixonara de verdade, e isso tornava a mentira 100 vezes mais dolorosa. Ao chegar em casa, peguei minha tela e comecei a pintar. Dmitri entre os pais, de pé no pomar, sob as macieiras em flor. 3 rostos, 3 destinos, uma família. Uma família da qual eu jamais faria parte de verdade. O hospital regional nos recebeu com o ar gelado do ar-condicionado e o cheiro penetrante de antissépticos. Mikhail Vassilievich estava na unidade de cardiologia há 3 semanas. Apesar da gravidade do diagnóstico, os médicos faziam prognósticos cautelosos, mas otimistas. Pai parece mais animado hoje, observou Dmitri enquanto subíamos no elevador. Eu carregava nas mãos um buquê de flores silvestres colhidas no caminho. O tratamento está funcionando, concordei, sentindo a ansiedade crescer dentro de mim. Aquela encenação de casal feliz se tornava mais insuportável a cada dia. Eu havia me apegado aos pais de Dmitri. Sua sinceridade, seu calor, me faziam lembrar tudo que nunca tive em minha própria família. Por isso cada palavra falsa, cada gesto forçado pesavam como pedra. Mikhail Vassilievich estava semideitado sobre travesseiros altos. Seu rosto magro mostrava os sinais da doença, mas nos olhos, atrás das lentes dos óculos, brilhava uma sede de vida. Ao lado, Raíssa Mikhailovna lia em voz alta um volume gasto de Tchekov. A juventude chegou. Animou-se ao nos ver. Depois das perguntas de praxe sobre a saúde e o tratamento, a conversa fluiu para assuntos cotidianos. Era visível como aquelas visitas regulares do filho e da noiva davam forças ao velho. Dinka me disse que você trabalha em uma creche? Perguntou Mikhail Vassilievich, olhando-me com interesse. Adoro crianças, respondi com sinceridade. E quando vão ter as próprias? Disparou ele, fazendo com que Dmitri e eu trocássemos um olhar constrangido. Pai, advertiu Dmitri reprovador.
O que há de errado em perguntar? Quero aproveitar enquanto tenho saúde para mimar os netos. Saímos do hospital em um clima mais leve. Os médicos prometeram alta para Mikhail Vasilievich em uma semana. No carro, Dmitry quebrou o silêncio. Obrigado. Sem você, eles não teriam aceitado a internação. Fico feliz que esteja dando certo, respondi, tentando não pensar no que viria depois. Quando seu pai se recuperasse, nossa farsa terminaria. E então, o que restaria? Meus pensamentos foram interrompidos pelo toque do celular. Dmitry olhou para a tela e franziu a testa. Margarita resmungou, atendendo com voz tensa. Não ouviu o que a ex-esposa dizia, mas a expressão de Dmitry escurecia a cada segundo. Já disse para não vir, cortou ele, encerrando a ligação com um gesto brusco. O que aconteceu? Perguntei cautelosa. Ela descobriu que visitamos meus pais regularmente e agora acha que há algo entre nós. Ameaça vir aqui e desmascarar você na frente deles. Meu coração deu um salto. Era tudo de que não precisávamos. Mas por quê? O que ela ganha com isso? Dmitry suspirou, amargurado. Margarita não suporta quando as coisas não saem como ela planeja. Além disso, está com problemas sérios com Oleg, afundados em dívidas. Ela quer meu dinheiro e não vai recuar diante de nada. Dirigimos em silêncio pela estrada de terra, cada um mergulhado em seus pensamentos. Eu refletia sobre a ironia da vida. Para encontrar uma família verdadeira, tivera que interpretar um papel em uma peça falsa. Os problemas começaram no dia seguinte. Dmitry e eu acabávamos de voltar de mais uma visita ao hospital quando um Audi prateado parou junto ao portão da casa. Margarita saiu do carro como uma rainha, terno branco impecável, cabelo perfeito, sorriso predatório nos lábios pintados de vermelho. Meu querido, não atende minhas ligações. Arrulhou dirigindo-se a Dmitry, que a deteve com um gesto. O que você quer? Conversar. Ela lançou um olhar de desprezo em minha direção. A sós. Dmitry cruzou os braços. Não temos nada a conversar. Margarita riu, incrédula. Não? E essa sua encenação com a empregada? Você realmente está apresentando ela como sua noiva? Essa provinciana de creche virou sua cabeça? Não fale assim, Diana, a voz de Dmitry cortou o ar como lâmina. Meu Deus! Exclamou Margarita, dramática. Você está apaixonado por ela? Por essa? Seu olhar me escaneou, de cima a baixo. Por essa, qualquer coisa. Você está jogando fora nosso futuro por uma empregada? Não temos futuro, Rita. Nunca tivemos. O rosto dela se contorceu em fúria. Você vai se arrepender, Dima. Eu sei onde estão os documentos. Lembra da nossa caixa preta? Quer que a Receita descubra? Com o que tenho, você vai levar uma multa que fechará pelo menos 2 lojas. Vi Dmitry empalidecer. Então era verdade. Ela realmente tinha algo contra ele. Vá embora, foi tudo o que ele disse. Pense no meu oferecimento, atirou Margarita, entrando no carro. 1 semana. Não mais. Quando ela se foi, Dmitry ficou imóvel, observando o carro se afastar. Depois virou-se para mim, o rosto marcado pela exaustão. Desculpe. Ela não vai parar até conseguir o que quer. E pode machucar você. Pode, concordou ele, cansado. No início do negócio cometi alguns erros. Nada criminal, mas suficiente para a Receita aplicar uma multa que me arruinaria. Margarita sabe disso. Guardou cópias dos documentos. E agora? Ele abriu as mãos, perdido. Não sei. Mas não vou deixar que ela me chantageie pela vida toda. Naquela noite voltamos à casa dos pais. Mikhail Vasilievich melhorava a cada dia, e Raíssa Mikhailovna irradiava felicidade. Enquanto os homens assistiam a um jogo de futebol, ela me chamou à cozinha. Ania, quero mostrar uma coisa, disse, tirando do armário um embrulho volumoso, envolto em papel fino. Ao desdobrá-lo, revelou um vestido de noiva creme, com aplicações de renda e minúsculas pérolas no decote. O meu vestido de casamento, explicou, orgulhosa. Guardo há 40 anos. Primeiro pensei em passar para uma filha, mas Deus não me deu uma. Agora quero presentear minha futura nora. Ela estendeu o vestido sobre a cama. Experimente. Você tem minha altura, deve servir. Raíssa Mikhailovna, não posso. Isso é uma relíquia de família. E você não é família? Surpreendeu-se ela. Vejo como vocês dois se olham. Quando será o casamento? Minhas palavras ficaram presas na garganta. Aquela mulher doce que me abrirá seu coração com tanta confiança merecia a verdade. Mas como explicar que tudo começara com uma mentira? Ainda não discutimos, gaguejei. A juventude hoje não tem pressa, suspirou ela. Mas a vida passa tão rápido. Cariciou o vestido com carinho. Experimente, pelo menos. Sonhei em ver este vestido em uma noiva de Dima. O nó na garganta tornou-se insuportável.
Murmurei uma desculpa e saí correndo. No jardim, a noite começava a cair. O ar cheirava a maçãs e grama. Sentei-me no banco sob a velha macieira e desabei em lágrimas. Não sei quanto tempo fiquei ali. Só voltei a mim quando a tábua do banco rangeu ao meu lado. Era Dmitri. Sentou-se em silêncio, sem tentar me consolar ou questionar. Não aguento mais, confessei por fim, enxugando as lágrimas. Seus pais são pessoas tão boas, tão abertas, e nós os enganamos. Eu sei, respondeu ele, baixo. Minha mãe me mostrou o vestido. Quer dar à futura nora. Virou-se para mim. Ana, preciso te dizer uma coisa. Eu também me apaixonei por você. Desde o dia em que te encontrei na parada de ônibus. Mas tinha medo de admitir. Achava que você iria pensar que eu estava abusando da minha posição. Não acreditei nele, confessei, balançando a cabeça enquanto seus dedos apertavam os meus com força. Eu sei, concordou, com um suspiro pesado. Mas há um problema maior. Margarida não vai desistir. Ela pode destruir tudo que construí. Seus olhos escureceram ao explicar. Os primeiros anos com Margarida foram uma luta constante. O negócio ainda engatinhava, o dinheiro era curto, e eles precisaram criar soluções para sobreviver. Mercadorias passavam sem nota, salários eram pagos em envelopes. Nada incomum para um pequeno empresário na Rússia, mas ilegal ainda assim. No divórcio, ela levou o dinheiro da conta conjunta, tecnicamente sem roubar, já que o nome dela estava lá. Só que aquele valor era da empresa, destinado aos impostos. Para tapar o buraco, Dmitri teve que pegar um empréstimo. Agora, Margarida usava aqueles velhos documentos como arma contra nós. Se ela denunciar a Receita com as provas que tem, vou levar uma multa astronômica. Terei que fechar pelo menos 2 lojas. Demitir pessoas. Sua voz tremia ao dizer isso. 30 famílias dependem daquele salário. Fiquei em silêncio. A situação parecia um beco sem saída. Mesmo que nos amássemos, Margarida sempre estaria lá, como uma espada de Damocles sobre nossas cabeças, pronta a se vingar ao primeiro descuido. O que vamos fazer? Perguntei, sentindo o peso daquela pergunta. Dmitri olhou firme para mim. Primeiro vamos parar de mentir. Na manhã seguinte, sentados à mesa do café, nos preparávamos para o que viria. Ele tossiu, chamando a atenção dos pais. Mamãe e papai, temos algo a contar. E então revelou tudo. Como me encontrou na parada de ônibus, como me ofereceu um emprego, como pediu que eu fingisse ser sua namorada para convencê-los a fazer o tratamento. Falou de Margarida, do chantagem, de como, apesar de tudo, havíamos nos apaixonado de verdade, mas agora estávamos presos naquela armadilha. Raíza Mikhailovna ouviu tudo com o rosto impassível. Quando Dmitri terminou, ela se levantou sem uma palavra e saiu da cozinha. Senti as lágrimas voltarem, queimando os olhos. Vá atrás dela, murmurou Mikhail Vassilievich. Ela está no jardim. Encontrei Raíza Mikhailovna sentada sob a mesma macieira, observando as folhas caírem. Quando me aproximei, ela levantou os olhos, não havia raiva neles, apenas uma tristeza profunda. Me perdoe, sussurrei. Não queria enganá-los. Eu sei, minha filha, respondeu surpreendentemente doce. Uma mãe sempre sente quando algo não está certo. Desconfiava que havia algo entre vocês, mas via como meu filho mudava ao seu lado. Era como se ele voltasse a viver, dia após dia. Ela bateu na bancada, convidando-me a sentar. Fico feliz que tenham se encontrado, mesmo que de um jeito tão estranho. O importante é que se amam. O resto, o destino quis assim. Nos abraçamos, e um peso imenso se desfez dentro de mim. Ao voltarmos, Mikhail Vassilievich conversava sério com o filho. O amor honesto vale mais que uma mentira bonita, dizia ele. Mas essa sua ex-esposa, precisamos resolver isso. Quando contamos sobre o chantagem de Margarida, os pais trocaram um olhar. Filho, e se você deixasse esse negócio para trás? Sugeriu Mikhail inesperadamente. Venda as lojas, volte para a vila. Aqui também dá para começar algo novo. Pai, isso é a minha vida, protestou Dmitri. Passei anos construindo. E o que vale mais, o negócio ou a felicidade? Perguntou o pai sábio. Eu também já estive nessa encruzilhada. Me ofereceram uma promoção em Moscou, uma carreira brilhante, mas fiquei aqui com a sua mãe. E nunca me arrependi. No caminho de volta, Dmitri permaneceu calado. Via-se a luta em seu rosto. Abandonar o trabalho de uma vida pelo amor ou arriscar nossa felicidade para salvar o que havia construído. Em casa, ele se trancou no escritório. Subi para o sótão e peguei as aquarelas. Minhas mãos pintaram sozinhas, um homem em uma encruzilhada. Uma estrada levava a arranha-céus urbanos, a outra a uma casa rústica, onde uma silhueta feminina esperava à janela. Chamei a obra de encruzilhada. À noite mostrei o quadro a Dmitri. Esta é a sua escolha, falei baixo.
e vou entender qualquer decisão. Não tenho o direito de pedir que sacrifique sua vida por mim. Ele observou a pintura por longo tempo, até erguer os olhos, cheios de dor. E se eu escolher o negócio? Se tiver que ceder a Margarida? Meu coração se apertou, mas encontrei forças para responder. Se Margarida voltar, não vou atrapalhar, menti, sentindo algo se romper dentro de mim. O importante é que você seja feliz. Dmitry me beijou na testa e saiu sem dizer nada. Mais tarde, sentada nos degraus da varanda, olhei para as estrelas. Lá no infinito, talvez houvesse respostas, mas estavam longe demais para serem alcançadas. Será que a felicidade não é para pessoas como eu? Pensei, enquanto a Via Láctea cintilava fria e distante. Os dias seguintes foram uma tortura. Dmitry mal falava, passava horas no escritório ou ficava no quintal à noite, olhando para o vazio com um copo de conhaque na mão. Não o pressionei, sabia que ele enfrentava a decisão mais difícil de sua vida. Todas as manhãs, por hábito, preparava o café e cuidava da casa. Depois, subia para pintar. As aquarelas saíam carregadas. Nuvens de tempestade sobre um campo, uma floresta escura com um clarão ao longe, um barco solitário em mar revolto. Minha alma vertia no papel todos os medos que não ousava dizer. Na manhã de sábado, enquanto limpava as prateleiras da sala, um carro prateado entrou no quintal. Margarida. Meu estômago revirou. Será o fim? Mas atrás do Audi, um jipe da polícia estacionou, e dele desceu um homem baixo, de uniforme. Dmitry, ao vê-los pela janela, saiu para a varanda, onde Margarida já esperava com um sorriso forçado. Dima, querido, começou ela, voz melosa. Trouxe o Sergei Petrovich para nos ajudar a resolver nossas diferenças financeiras. O policial, um homem de 50 anos e expressão severa, cumprimentou com a cabeça. Inspetor Kovalyov. Recebemos uma denúncia da cidadã Smirnova sobre desvio de fundos pelo cidadão Krylov, seu ex-sócio. Ela afirma que você pode confirmar o crime. Dmitry olhou para Margarida atônito. Rita, o que está acontecendo? Ela torcia nervosa a alça da bolsa. Oleg, ele está sendo investigado por fraudes com empréstimos. Pegou dinheiro no banco com laranjas, e agora está tentando jogar toda a culpa em mim, dizendo que eu sabia de tudo. Mas eu não tinha ideia. O policial ouviu com paciência, então virou-se para Dmitry. Na verificação, descobrimos que a cidadã Smirnova também não é santa. Há 3 anos, 800 mil rublos foram sacados da conta conjunta de vocês. Ela alega que foi um acordo, mas pelos documentos, aquele dinheiro era para impostos. Então, ou você ou ela, ou os dois são cúmplices em sonegação. Observei a cena pela janela, sem saber se deveria me aliviar ou me apavorar. Margarida estava encurralada. O penteado perfeito desfeito, os olhos saltitando de um lado para outro. Dmitry mantinha a calma, mas seus nós dos dedos estavam brancos de tão apertados. Podemos conversar dentro? Propôs ele. Os 3 entraram. Não quis escutar. Subi para o sótão e retomei minha pintura. Era um retrato de Dmitry, não um retrato formal, mas como eu o via naqueles momentos. Nos momentos de reflexão, com uma leve ruguinha entre as sobrancelhas, a tristeza contida nos olhos e um quase imperceptível sorriso nos cantos dos lábios. 1 hora depois, a porta da frente bateu com força. O motor de um carro rugiu, e eu me aproximei da janela. Os policiais e Margarida partiam, e pela primeira vez, vi a ex-mulher de Dmitry abatida, como se o peso do mundo a esmagasse. Será que... Desci as escadas devagar, o coração apertado. Encontrei Dmitry afundado na poltrona, um copo de uísque na mão. Seu rosto exibia uma expressão estranha, meio sorriso, meio ironia. O que aconteceu? Perguntei, cautelosa. A justiça aconteceu, respondeu, girando o líquido âmbar no copo antes de tomar um gole. Oleg se enroscou em dívidas enormes, enganou vários bancos. Agora está sob investigação e pode pegar pena de verdade. Tentou se safar jogando parte da culpa em Rita. E ela, desesperada, resolveu usar aquela história antiga dos nossos dinheiro para me fazer depor a favor dela. Fez uma pausa, os olhos perdidos em algum ponto além da parede. Kovalev, um velho conhecido, servimos juntos no exército. Quando isso tudo veio à tona, ele se ofereceu para ajudar a desvendar a meada. E descobrimos que a exemplar Ritinha tinha as mãos sujas nas fraudes do Oleg. Era cúmplice dele. Deu de ombros. E agora? Agora ela vai colaborar com a justiça para reduzir a pena. E o Kovalev me aconselhou a entrar com um pedido de restituição dos valores roubados. Tenho boas chances de recuperar pelo menos uma parte. Colocou o copo sobre a mesa e segurou minhas mãos com firmeza. O mais importante, Ana, Margarida não nos ameaçará mais. Está ocupada demais tentando se salvar. Um riso seco escapou-lhe. Até pediu desculpas, imagina.
Prometeu devolver o dinheiro aos poucos se eu não apresentar queixa. Aceitei, com uma condição, que nos deixe em paz. À noite, sentados na varanda, saboreando aquele alívio inesperado, meu telefone tocou. Mãe, não falávamos desde o dia em que fugi de casa. Hesitei, os dedos tremendo sobre a tela. Dmitri assentiu em silencioso incentivo e atendi. Aneca. A voz dela estava embargada, quase desesperada. Onde você está? Está bem? Estou, mamãe. Tudo bem. Graças a Deus, ela soluçou. Me perdoe, filha. Fui tão tola, não acreditei em você. As lágrimas dela ecoavam no telefone enquanto eu permanecia em silêncio, o aparelho pressionado contra a orelha. Tanta dor acumulada naquele tempo todo. O Vitia, ele foi embora, continuou, engolindo o choro. Os vizinhos contaram que ele importunava a Nataka, a filha do Sobolev. Ela tem só 16 anos. O policial veio, fez perguntas. Agora todo o bairro sabe a verdade. Fiquei paralisada. Então Victor não havia parado. Encontrou outra vítima. Nojento. Ele pediu demissão e foi embora para a região de Saratov, onde tem parentes, acrescentou mamãe. E eu fiquei sozinha, Aneca. Volte para casa, ou pelo menos venha me visitar. Sinto tanta saudade. Não posso voltar para sempre, mamãe, respondi, a voz embargada. Tenho minha vida aqui agora. Mas vou visitá-la, prometo. Conversamos por mais meia hora. Ela quis saber de tudo, da casa, das pinturas, de Dmitri. Quando desligamos, senti um vazio estranho misturado a um alívio profundo, como se uma ferida antiga finalmente começasse a cicatrizar. Vamos vê-la no fim de semana? Sugeriu Dmitri, puxando-me para perto. Pegamos suas coisas, seus álbuns, o que quiser levar. Agradeci com um aceno, mais uma vez admirada por sua sensibilidade. As semanas seguintes voaram como um único dia feliz. Mikhail Vasilievich concluiu o tratamento com sucesso. Os médicos ficaram satisfeitos com os resultados, e passamos a visitá-lo sem máscaras, sem fingimentos. Nossos sentimentos, antes tão frágeis, haviam se tornado reais, e isso se refletia em cada gesto, cada olhar. Numa dessas visitas, quando anunciávamos sua alta próxima, Dmitri fez algo que ninguém esperava. Ajoelhou-se no meio do quarto de hospital, tirando do bolso uma caixinha de veludo. Ana Sergeyevna, disse, solene, aceita se tornar minha esposa? Não por gratidão ou piedade, mas por amor. Fiquei imóvel, incrédula. Raíza Mikhailovna levou as mãos ao rosto, emocionada, enquanto Mikhail Vasilievich emitia um som de aprovação, entre um grunhido e um riso. Sim, sussurrei. Claro que sim. O anel era antigo, uma faixa de ouro com um pequeno safira rodeado de minúsculos diamantes. Era de minha avó, explicou Dmitri. Mamãe guardou para a futura nora. Raíza Mikhailovna chorava sem disfarçar, repetindo. Esperei tanto por este dia. Não fale bobagem, mãe, repreendeu a Mikhail Vasilievich, embora os olhos brilhassem. Ainda tem que cuidar dos netos. E olhando para vocês dois, abençoou-nos com um gesto. Vivam em harmonia, cuidem um do outro. Decidimos nos casar no outono, quando meu pai estivesse totalmente recuperado. Enquanto isso, nos dedicamos a construir nossa nova vida. Numa tarde em que pintava na varanda da casa dos pais de Dmitri, uma senhora idosa aproximou-se. Era Vera Pavlovna, professora aposentada de artes da escola local. Examinou minhas aquarelas com atenção, balançando a cabeça. Menina, você tem um dom verdadeiro. Quem te ensinou? Sou autodidata, respondi, constrangida. Impossível, rebateu, analisando meu retrato de Dmitri. Tanta sensibilidade, tanta técnica, fez uma pausa. Olha, temos um círculo de artes na escola, mas não tem ninguém para dar aula. Vou me aposentar em breve. Não quer experimentar? Assim, sem planejar, tornei-me professora de arte na escola rural. As crianças se apegavam a mim, talvez ecoasse nelas minha experiência no jardim de infância. Em pouco tempo, o círculo cresceu tanto que o diretor da Casa de Cultura propôs abrir uma oficina artística aberta à comunidade. Você encontrou sua vocação, dizia Dmitri, observando-me preparar as aulas. Talvez este seja seu verdadeiro chamado, ensinar as pessoas a enxergar a beleza. Minha primeira exposição no museu local foi um sucesso inesperado. Vieram não só moradores da vila, mas também gente de povoados vizinhos e até da cidade-distrito. Várias aquarelas foram vendidas na hora. Minha esposa não é só linda, é uma artista de verdade, gabava-se Dmitri aos conhecidos. Em breve, os museus vão brigar por ela. Eu ria, mas no fundo agradecia ao destino por ter colocado em meu caminho alguém que acreditava em mim tão incondicionalmente. Com o apoio desses, até montanhas poderiam ser movidas. Mamãe veio conhecer os pais de Dmitri no início de agosto.
No começo tímida, mas Raíza Mikhailona, pura bondade em forma de pessoa, logo a fez se sentir em casa. Em 2 dias já cozinhavam geleias juntas e trocavam receitas de licores caseiros, como se fossem amigas de longa data. Descobri uma coisa, confessou mamãe na hora da despedida. Precisam de uma enfermeira na clínica do distrito. Estou pensando em me mudar para perto de vocês, se não se importarem, claro. Mamãe, seria maravilhoso! Exclamei, emocionada. Um mês depois, ela já havia alugado um apartamento na cidade distrito e arrumado emprego na mesma clínica onde Mikhail Vasilievich se tratara. Agora nos víamos com frequência, e nosso vínculo, temperado pela dor e pela reconciliação, tornará-se mais profundo do que nunca. Quanto a Mikhail Vasilievich, apesar das proibições médicas, passou a ajudar Dmitry nos negócios. Sua experiência com documentação e gestão de pessoal foi uma mão na roda, assumiu a parte burocrática, liberando o filho para estratégias mais ambiciosas. Dmitry, como se tivesse ganhado asas, expandiu os horizontes. Abriu uma filial no distrito vizinho, lançou uma loja online, ampliou o catálogo de produtos. Os negócios prosperavam. Enquanto isso, Raíza Mikhailona começou a preparar o quarto de criança na casa. Eu sinto, dizia, revirando baús cheios de brinquedos antigos. Em breve, esta casa ecoaria com o riso de uma criança. Dmitry e eu trocávamos olhares e sorríamos. Quem sabe? Talvez o pressentimento de Raíza Mikhailona logo se realizasse. Nosso casamento aconteceu em setembro, quando o pomar de maçãs ao lado da casa dos pais se vestiu de ouro e rubi. Não quisemos pompa, apenas os mais próximos, os que realmente importavam. Dmitry insistiu no casamento na velha igreja da vila, onde seus pais trocaram juramentos décadas antes. O círculo precisa se fechar, disse ele, com a voz embargada. Meus pais me deram a vida, e você me deu um motivo para vivê-la. Usei o mesmo vestido de noiva que Raíza Mikhailona guardara por 40 anos. Coube como uma luva, como se tivesse sido costurado para mim. Vê só, sussurrou ela, ajustando a renda do véu, isto é destino. Na cerimônia estavam todos que se tornaram importantes para mim, os pais de Dmitry e minha mãe, colegas da oficina de arte, alunos do círculo de pintura. Até o policial Kovalyov compareceu com a esposa, presenteando-nos com um enorme samovar de cobre. Depois das formalidades, voltamos ao pomar, onde mesas foram arrumadas sob as macieiras. Música tocava, brindes soavam, e os convidados dançavam entre os canteiros de flores. A felicidade parecia dissolver-se no ar, leve como o perfume das maçãs maduras. No auge da festa, escapei para dentro de casa e busquei meu presente de casamento para Dmitry, um retrato dele, no qual trabalhei durante a última semana. Coloquei nele toda a minha alma, todo o meu amor, e o quadro parecia senti-lo. O rosto no retrato irradiava uma luz interior, como se a tinta tivesse capturado não apenas suas feições, mas sua essência. Isso é incrível, murmurou ele ao receber o presente, os dedos tremendo levemente ao tocar a moldura. Você me vê assim? Eu sorri. Vejo você como você é, como o homem que amo. Nosso primeiro baile como marido e mulher foi ao som de Onde o Bordo Sussurra, a canção predileta dos pais de Dmitry. Mikhail Vasilievich, emocionado, convidou Raíza Mikhailona para dançar, e eles giraram ao nosso lado, mostrando com seus passos firmes e sorrisos cúmplices que o amor também pode ser uma dança lenta e duradoura, de 40 anos. Quando os últimos convidados se despediram, ficamos sozinhos na varanda observando as estrelas. Dmitry passou o braço por meus ombros. Arrependida? De quê? De ter amarrado sua vida a um velho resmungão como eu. Ri. Você não é resmungão. É o homem mais extraordinário que já conheci. Ele me beijou, e naquele beijo cabia toda a ternura do mundo. Hoje, olhando para trás, muitas vezes penso naquele dia estranho em que a vida me empurrou para um passo decisivo. Uma manhã de desespero, as palavras da minha mãe carregadas de descrença, a recusa em aceitar o óbvio. Depois, o trem elétrico, a chuva, a parada de ônibus e um encontro ao acaso que mudou tudo. Um ano antes, eu havia deixado minha casa com uma mochila nas costas, 8.000 rublos no bolso e o coração em frangalhos. Agora, sentada na varanda de nossa casa, observo o pomar de maçãs e reflito sobre o caminho percorrido. O que teria sido de mim se não tivesse tido coragem de partir? Se não tivesse pegado aquele trem, se não tivesse ficado sob a chuva naquela parada perdida, se não tivesse conhecido Dmitry? Talvez o destino tivesse encontrado outro jeito de nos unir. Havia coincidências demais, fios invisíveis demais tecendo nossas vidas. Dmitry dorme na cadeira de balanço à minha frente, um livro aberto no colo, os óculos escorregados para a ponta do nariz.
Tem trabalhado sem parar, expandindo os negócios, mas essa é uma fadiga feliz, diferente da exaustão solitária de antes, quando vivia cercado pelas sombras do passado. Observo seu rosto tranquilo e penso nas provações que enfrentamos. A desconfiança inicial, o caminho árduo da simpatia ao amor profundo, Margarida quase destruindo nossa frágil felicidade, o momento difícil de contar a verdade aos pais e ser recebida com sabedoria e carinho, a reconciliação com minha mãe, dolorosa, mas que abriu espaço para algo mais autêntico. Não nos mudamos para a cidade, embora Dmitry tenha proposto. Escolhemos a casa dos pais, espaçosa, cheia de memórias e calor. Mikhail Vasilievich e Raíza Mikhailovna se mudaram para uma casinha nos fundos do quintal, dizendo que os jovens precisavam de espaço. Mas todas as manhãs nos reunimos para o café da manhã, uma grande família unida que eu nem ousava sonhar. Minha mãe também encontrou seu lugar aqui. Depois de tantos anos de solidão e relacionamentos frustrados, parece ter rejuvenescido. Trabalha no hospital distrital, faz amizade com Raíza Mikhailovna, e juntas cuidam da horta, preparam conservas para o inverno e comentam as últimas fofocas da vila. Quem diria que uma enfermeira urbana se adaptaria tão bem à vida no campo? Quanto a mim, encontrei meu lugar nestes espaços abertos, neste ar perfumado de ervas e flores. Minha oficina de arte na Casa de Cultura virou um ponto de encontro para crianças e adultos de toda a região. A primeira exposição não só me trouxe reconhecimento como também encomendas. Agora pinto retratos, paisagens e ilustrações para o jornal local. Cada dia é uma descoberta. Finalmente vivo sem medo, sem a tensão constante de estar em guarda. Ao lado de Dmitry e de seus pais, entendi que família não é apenas laço de sangue. É uma comunhão de almas, respeito mútuo, a disposição de aceitar o outro por inteiro, com suas fraquezas e imperfeições. Dmitry mexeu-se, abriu os olhos sonolentos. Em que está pensando o artista? Na vida sorri. Em como tudo mudou neste último ano. Ele se espreguiçou, deixou o livro de lado. Para melhor. Claro que para melhor. Dmitry aproximou-se, pousou as mãos em meus ombros. Sabia, muitas vezes me pergunto, e se naquele dia eu tivesse pegado outro caminho? Se não tivesse parado naquela parada, teríamos nos encontrado em outro lugar, respondi segura. O destino teria achado um jeito. Você acredita em destino? Acredito nas pessoas. Na capacidade delas de mudar, crescer, superar as dificuldades. Acredito que todos merecem uma segunda chance. Ele beijou-me suavemente na cabeça. Tenho uma notícia para você. Ligaram da Galeria de Arte Regional. Querem fazer uma exposição só sua. Sério? Não consegui esconder a incredulidade. Sério? Eu não disse que seu talento seria notado? Ficamos na varanda, observando o céu do entardecer. Ao longe, ouvíamos as vozes de Raíza Mikhailovna e de minha mãe discutindo uma receita de torta de maçã. Do lado do rio, Mikhail Vasilievich voltava com a vara de pescar, o rosto satisfeito. A pesca devia ter sido boa. Pensei naqueles pequenos momentos, naqueles detalhes que compunham o quadro da minha vida agora. Uma família reunida em uma tarde tranquila. Quase deixei escapar a chance de ser feliz, permitindo que o medo e a insegurança ditassem meus passos. Mas aprendi que nos momentos mais escuros, basta dar um passo à frente, rumo ao desconhecido, e confiar. O caminho da garota assustada fugindo de um lar violento até a mulher segura, que encontrou seu lugar no mundo e no coração de quem ama, não foi fácil. Houve dúvidas, medos, erros. Mas cada obstáculo me tornou mais forte. Cada problema me ensinou algo novo. E hoje sei o essencial: a felicidade não chega por acaso. Não está em relacionamentos perfeitos, em uma casa impecável ou em uma carreira de sucesso. A felicidade verdadeira é a coragem de ser quem se é, a capacidade de soltar o passado e abraçar o futuro. É enxergar beleza nas coisas simples, valorizar quem está ao nosso lado e amar sem reservas. Minha felicidade está aqui, nesta casa antiga com seu pomar de maçãs, ao lado das pessoas que se tornaram minha verdadeira família, neste instante em que o oficina resplandece com as cores das telas que ganham vida nos olhos do meu marido, que me olham cheios de amor e orgulho. Um dia, as risadas de nossas crianças ecoarão por esses cômodos. Elas crescerão envoltas em carinho e compreensão, aprendendo que cada erro é uma lição, nunca um motivo para desistir. Que as pessoas que amamos estão sempre ao nosso lado, prontas para nos amparar, e que mesmo nos dias mais escuros, amanhã sempre chega com sua luz renovada. Enquanto isso, pinto nosso futuro não apenas nos quadros, mas em cada dia vivido, tecendo-o com pequenas alegrias e grandes sonhos, com a sabedoria de aceitar o que não podemos mudar e a coragem de buscar o que ainda é possível. E sabe de uma coisa?
As melhores obras de arte nascem do amor, assim como as vidas mais plenas. Se esta história ressoou em você, se as escolhas de Ana, deixar para trás o que a sufocava e recomeçar, te fizeram refletir, guarde isso no coração. A vida é feita de reinícios. Às vezes, é preciso soltar o que já não serve para abraçar o que nos faz respirar. E você já teve que tomar uma decisão difícil que mudou tudo? Ou conhece alguém que, como Ana, encontrou força onde parecia não haver saída? Deixe seu pensamento aqui, como um fio dessa conversa que tece histórias e inspirações. Se este relato tocou sua alma, compartilhe com quem também precisa lembrar que novos começos são possíveis. Onde quer que você esteja, numa cidade movimentada ou num canto tranquilo do mundo, que sua jornada seja tão cheia de cor quanto as telas que enchem minha oficina. Acompanhe por aqui para mais histórias que aquecem o coração. Até a próxima, com saúde, paz e a certeza de que no fim, tudo se transforma em algo bonito. M.